Drogas, uma polêmica que inferniza o cotidiano. Quem são? Quais são? Vamos analisar cada um e ver quais são os seus efeitos. Elas estão cada vez mais presentes nas escolas brasileiras. Cada dia que se passa, mais jovens são pegos com drogas nas escolas públicas e privadas. Que alterações provocam no corpo humano? Qual o limite e os riscos do consumo? Especialista tira todas as dúvidas quanto ao uso desses artifícios fatais. Vamos às ruas ouvir o telespectador dar a sua opinião. O que eles têm a falar? O que fariam? Fala, povão! Elas também transtornam a vida de quem entra nesse mau caminho. Testemunho de vida revela o quão agoniante é essa vida, se é que podemos chamá-la de vida. Tudo isso e muito mais agora. No Evo Fantástico, segunda edição. Bom dia. Bom dia. Está no ar o Jornal Evo Fantástico. O único jornal que lhe deixa por dentro das notícias mais polêmicas do Brasil e do mundo. Vamos agora ao tema de hoje, as drogas. Quem são? Vamos entender em instantes quais são os tipos de drogas e os riscos que elas causam para a saúde do ser humano. Acompanhe agora com exclusividade essa matéria que explica detalhadamente os tipos de drogas existentes na nossa sociedade. Drogas, elas estão presentes praticamente na vida de todo mundo. E dentre elas destacam-se algumas. A maconha lidera esta lista, sendo uma droga bastante utilizada para provocar uma sensação de bem-estar, mas que infelizmente causa vários efeitos colaterais. E dentre esses efeitos estão a diminuição da coordenação motora, prejuízo de concentração, aumento do apetite e etc. A cocaína entra nesta lista como a segunda mais utilizada. Ela é muito utilizada com o intuito de obter prazer, euforia, energia, entre outros. Ela traz como principais efeitos o aumento da temperatura e crises de ansiedade. As anfetaminas é a terceira mais utilizada entre os homens, trazendo consigo a redução de sono e apetite, aceleração de raciocínio e euforia. Tendo como efeitos colaterais a aceleração dos batimentos cardíacos, irritação, ansiedade e etc. Estas foram algumas informações dos principais tipos de drogas trazidas em primeira mão. Direto para o jornal Evo Fantástico. Pois é, estes são alguns dos malefícios que as drogas trazem para a vida de seus usuários. Vocês sabiam que as drogas também são encontradas nas escolas? Essa matéria que vocês vão ver agora vai nos alertar sobre o risco das drogas nas nossas instituições de ensino. Direto com os nossos correspondentes locais. Estamos aqui em frente a uma escola local para alertá-los sobre o uso de drogas nas escolas. Hoje nós podemos encontrar o uso de drogas sendo praticado pelos nossos jovens dentro das escolas, onde deveriam estar estudando. Os números dessa situação são alarmantes. Nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil, 32% das escolas sofrem com alunos usuários de drogas. A pesquisa feita em 2.351 estabelecimentos em todo o país demonstra que esse problema também atrai outro problema. Ainda mais grave, o aumento da violência entre os usuários de drogas. O levantamento permite concluir que as drogas não trazem só a violência, mas também trazem roubo, furto, pichações, sujeira e muitos outros problemas, não só ao usuário, mas também à família. Pois bem, para termos uma noção desses problemas que tanto afetam o nosso país, devemos pedir providências para as autoridades federais do nosso país. Mas, infelizmente, essa classe não é de se importar com a população ou se interessar pelos problemas. Péssima realidade na nossa sociedade brasileira. Muito obrigado pelas informações, Emanuele. Drogas nas estradas. Como será que elas chegam às mãos dos traficantes e dos usuários? Vamos descobrir como elas atuam nas estradas de nosso país, com mais uma matéria exclusiva. Direto com os nossos repórteres. Agora estamos aqui na Delegacia Rodoviária Federal com o chefe operacional, que nos dará maiores informações sobre as drogas que são apreendidas na Paraíba. Estas que são apreendidas na região rodoviária de Patos. Estamos agora com o chefe operacional Fábio Gomes para tirar algumas dúvidas existentes sobre o tal assunto.
Boa tarde, Fábio Gomes. Quais são as principais drogas apreendidas no estado da Paraíba? Boa tarde. As principais drogas apreendidas aqui no estado são o crack, a maconha e a cocaína. Qual é o índice de drogas apreendidas no ano decorrente de 2012? Segundo o governo do estado, aqui na Paraíba foram apreendidos em torno de 700 quilos de drogas. Quais são as ações tomadas pela Polícia Rodoviária Federal para evitar esse tipo de transporte? Nós executamos fiscalizações, as de rotina, né? Então, durante todo dia ocorre a fiscalização e também são feitos comandos, né, voltados para a criminalidade. Então, durante a madrugada, durante a noite, durante o dia, são executadas várias ações de combate ao tráfico ilícito de drogas. Qual é a pena para as pessoas pegarem flagrantes com drogas? Todo tráfico ilícito de drogas, né, a pessoa está sujeita à reclusão de 5 a 15 anos. Existe alguma multa para esses indivíduos que realizam esse tipo de transporte? Transportar, assim como o tráfico ilícito, né, estará também contando como a reclusão de 5 a 15 anos. Bom, F. Gomes, muito obrigado pela sua participação no Jornal Evo Fantástico. Foi um prazer ter-me conosco. Pois bem, parece que nem mesmo nas estradas as drogas estão ausentes. Da Terceira Delegacia de Polícia Rodoviária Federal para o Jornal Evo Fantástico. Ótimas informações. Bom trabalho. Vamos agora falar sobre um assunto que Interrompemos a programação para transmitir coisas surpreendentes. Foram apreendidos 15 quilos de maconha, várias pedras de crack. E não somente isso, mas também 15 metralhadoras, 2 revólveres e 5 pistolas calibre 38. Bom, não foi só isso. Também foi incluído nisso pó, pedras, armas, que foi um número surpreendente para a polícia, que até agora estão procurando os meliantes sem êxito. Bom, as informações foram dadas da imprensa em primeira mão. Para mais informações, voltaremos. De Emanuele para o Jornal Evo Fantástico. Bom, como vocês puderam ver, realmente foi muita droga apreendida. Bem, continuando com a nossa grade na programação, vamos falar sobre alguns efeitos maleficamente que as drogas trazem para o nosso organismo. E para esclarecer melhor esse assunto, entrevistamos um especialista da área. Diretamente com as nossas repórteres, Érica e Bruna. Estamos aqui com a doutora Vilma para esclarecermos algumas dúvidas sobre o uso das drogas e o efeito no nosso organismo. Boa tarde, doutora Vilma. Eu queria saber quais os efeitos iniciais que as drogas trazem ao organismo. As drogas, elas provocam vários efeitos no organismo do indivíduo. Entre eles que a gente pode destacar é a dependência química, o comportamento agressivo do usuário e as alucinações, que é bastante presente no usuário de droga. Qual é a droga de efeito imediato e que riscos trazem? O crack, a droga da moda, ela provoca vários efeitos ao usuário, porque essa droga ela é resultante de uma composição química de outras drogas. Então, ela tem um efeito no organismo do usuário bem mais potente e agressivo. Uma droga como o crack pode levar o cidadão a óbito em média de quanto tempo? Isso é bem relativo, porque depende do uso da droga, da dependência do usuário e também de outros efeitos que ela pode causar no organismo. O uso de medicamento antidepressivo sob prescrição médica pode levar o usuário a ser dependente? Sim, porque as drogas antidepressivas também causam dependência no organismo. Existem drogas seguras e inofensivas que não causam nenhum problema? Não, as drogas elas têm os seus efeitos colaterais e que vão causar também dependência no indivíduo. Para encerrarmos nossa entrevista, qual é a mensagem que a senhora deixa para nossos telespectadores? Drogas, caia fora dessa. Muito obrigada, doutora Vilma,
por nos receber, pela sua atenção. Foi um prazer imenso lhe receber no jornal Evo Fantástico. Essas foram algumas dicas de um profissional qualificado para termos cuidado com as drogas. Direto para o jornal Evo Fantástico. Pois bem, palavras de um profissional servem de alerta para o uso das drogas. Saindo agora dos estúdios do Evo Fantástico, vamos ouvir a população do povo nas ruas. Qual a sua opinião sobre elas? Vamos ouvir agora a palavra do povo. Fala, povão! Estamos aqui no centro da cidade de Passos para saber a opinião das pessoas sobre as drogas e seu uso. Vamos conferir o que cada um tem a dizer. Qual a sua opinião sobre o uso das drogas? Tipo assim, drogas, nada a ver, né, gente? Na nossa sociedade hoje, o usuário de drogas ele só leva ao poço o fim do poço, porque só a palavra droga já é uma droga. Então hoje a gente está conscientizando nossos jovens para sair dessa, né? Porque drogas nada a ver. Hoje a sociedade está completamente, tem a noção de não usar drogas. Hoje os nossos jovens, tipo vocês, sempre estudar, né? Pois o futuro é uma coisa tão bonita, sem drogas, né? Nada a ver. Se você fosse uma autoridade pública, o que você faria? Aceitaria ou extinguiria o uso de drogas de modo em geral? Com certeza eu extinguiria em modo geral drogas, tanto álcool como cigarros, drogas ilícitas ou não ilícitas, porque essas drogas não ilícitas, como cigarros, como bebidas alcoólicas, elas estimulam a utilização de drogas ilícitas. E o que o senhor acha do álcool? Ele influencia muito no usuário de drogas, essas coisas? É o início. O álcool é o início disso aí. Inclusive eu bebo, mas já tentei muito, não sou irresponsável, mas vivo procurando diminuir mais até chegar ao ponto de deixar, que começa pelo álcool. Você às vezes começa brincadeira de festinha, se vicia no álcool, do álcool entra nas drogas mais fortes, né? É, meu caro César, parece que o povo deu sua opinião. A grande parte da sociedade não aceita de maneira alguma a droga entre nós. Também, quem aceitaria, não é? Falando em aceitar ou não as drogas, para provar que tudo o que estamos relatando agora, nós vamos agora mostrar um testemunho de vida que felizmente conseguiu se safar do mundo das drogas. Essa história de superação vai servir de exemplo para muita gente. Foi uma história emocionante de herói. Até me emocionei. Quando eu cheguei nos 18 anos, eu comecei a usar drogas, né? 2 anos usando só cocaína e bebida. Depois eu fui pro crack, né? E umas 2 vezes eu usei heroína. Em 6 meses, eu já tinha perdido o emprego, largado o estudo. E essa vida durou até os 22 anos, né? Eu cheguei num ponto em que meu pai falou pra mim que ele preferia que eu morresse, né? Até que um dia, depois de ter passado acho que uns 8, 9 dias na rua, eu cheguei em casa quase morto, né? Na época eu tava pesando acho que 56, 57 quilos. Minha mãe procurou um lugar onde eu pudesse me tratar, eu aceitei, né? E quando eu saí, minha vida começou a mudar. Eu voltei aos estudos, eu comecei a namorar, né, com a que hoje é minha esposa, né? Hoje eu tenho 2 filhos. Há 1 ano e meio eu consegui passar num concurso, né? Hoje eu trabalho numa empresa pública também. Hoje, né, quando eu tô chegando em casa, que minha filha corre na janela, né, e com aquela alegria, né, falando que o pai chegou, isso não tem preço para mim. Eu agradeço, sabe, a Deus todos os dias, né, por eu ter conseguido me livrar das drogas, né, e por ter uma família que eu tenho, né, ter meus filhos que me amam, que é tudo, né, metade da minha força vem deles, né. Realmente, uma história emocionante. Hoje, infelizmente, não são todos que conseguem sair desse mau caminho, mas que esse homem possa servir de exemplo àqueles que pensam em entrar nessa vida ou como motivação para aqueles que visam em sair desse mau caminho e voltar a viver bem na sociedade. Estamos chegando ao fim agora da nossa 2ª edição do Jornal Evo Fantástico. Obrigado pela sua atenção e pela sua compreensão. Tchau e até a próxima. Até a próxima.